Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que nos assiste, esse programa é gravado. Nós estamos aqui com mais um Vostok Podcast. Quem vos fala sou eu, seu anfitrião, Antônio Augusto. E hoje à minha direita, João, o nosso... que dificilmente ele vai aparecer aqui na frente das câmeras. Ele é o nosso técnico de som. Boa noite, João. Boa noite, tudo bom, pessoal? Muito bom conhecer vocês. Mas eu vou estar sempre ali atrás, provavelmente conversando com vocês. Quem for mandar uma mensagem, alguma coisa, alguma pergunta para os nossos entrevistados. Eu sempre vou estar ali postando algumas coisas no Instagram, nas nossas redes sociais, então já segue a gente lá, viu? @vostok.podcast e manda alguma pergunta para o nosso convidado, beleza? Eu vou estar respondendo vocês. É isso. Então aqui hoje a gente está com o João. Esse já gravamos alguns episódios, mas este vai ser colocado primeiro, vai ser disponibilizado primeiro nas nossas redes sociais. Esse a gente vai ser como episódio 00, vai ser como o nosso piloto. A gente vai contar um pouco sobre a ideia do nome, a ideia de fazer um podcast numa cidade pequena igual Guapiaçu, esperando trazer convidados de outras cidades, mas inicialmente trabalhar aqui na nossa cidade. É uma cidade pequena, mas uma cidade polêmica, né? Sempre tem esse negócio de cidade pequena, mas cidade polêmica. Sim, sim. Então, e a gente pensou em criar um podcast junto, né, inicialmente, e colocamos toda essa questão em pauta. Estrutura, investimento, onde a gente está localizado, o que a gente quer disso, qual que é o nosso objetivo com isso. E a gente vai estar trocando um pouco uma ideia nesse primeiro episódio sobre a ideia do podcast, o nome e tudo mais. E aí, Ju, quando a gente começou a conversar, qual que era a tua ideia sobre isso? Eu pensava algo totalmente diferente, mas é aquele negócio. A gente sempre começa com um plano, não sei se a gente melhora ou a gente muda a ideia durante o tempo, né? Mas acho que como todo mundo que começou, que tem essa ideia, que gosta dessas coisas de mexer com filmagem, com iluminação, se espelha nos caras que são grandes, né? Tem uns podcasts grandes aí, a gente olha, é o que a gente quer mirar. A gente pensou ali em entrevistar pessoas tanto quanto curiosas, né? Cada um tem seu nicho, né? A gente pensou em pessoas com profissões diferentes. Sim. E aí ter aquela ideia de uma mesa, com aquele bate-papo e tudo mais. Lógico que a gente foi amadurecendo a ideia conforme o tempo, né? Mas eu acho que o inicial que estava na minha cabeça era isso mesmo. Aquela mesa comprida, microfone, os convidados um tanto quanto interessantes, com profissões interessantes, que é o que eu acho que, na minha opinião, chama muita atenção. E aquele bate-papo, né? Pensei também em materiais aí para ajudar a gente na gravação, só que também foi uma ideia que foi amadurecendo conforme o tempo, né? Sei lá o que pensar, mas na minha ideia ficou bem legal, do jeito que eu... Assim, a gente tá começando, todo dia chega uma coisa nova, a gente tá gravando esse episódio aqui, já gravamos outros, e os próximos convidados que vão vir já vão ver algumas coisas diferentes, mais atrás das câmeras, na verdade, né? Sim. Pra gente tentar melhorar o conteúdo para você. Então, a minha ideia com o podcast, às vezes a gente tá numa cidade de interior, né? A gente tá numa cidade pequena que é Guapiaçu. Sim. E pensar em visualização, esse tipo de coisa, eu já fui pé no chão na hora que a gente começou a pensar isso. Falei, não, a gente vai começar alguma coisa simples e não adianta ter tanta pretensão. Então, o objetivo, na minha opinião, do nosso canal aqui, que foi do começo e está sendo agora, e quando as pessoas que já vieram aqui trouxeram essa troca de informação e as pessoas que ainda vão vir, eu acho que o meu objetivo está sendo concretizado, mesmo que de maneira inicial, que não era visualização, muitas, né? A gente quer ter que esse conteúdo atinge muitas pessoas, mas a gente entende nossa realidade. Mas era fazer o quê? Conhecer histórias de pessoas, fazer network, conhecer pessoas, ouvir histórias bacanas,
todas as pessoas que vieram aqui até agora têm uma profissão diferente, tem alguma... Nem até diferente, mas assim... Histórias curiosas. Histórias curiosas, histórias que de vida, né? Que todo mundo tem sua história. E eu sempre gostei de ouvir a história das pessoas. Então eu tenho a oportunidade de ouvir a história das pessoas, conhecer pessoas que agregam na minha vida tanto de informação, tanto de conhecimento, como fazer um network. Então a gente vai fazendo contato com pessoas. Esse que foi meu objetivo, né? Levando em consideração a nossa realidade, o local onde a gente está, a gente não ser conhecido, tá começando a andar, mas tá de uma maneira que eu gostaria. Então eu tô contente com esse início. Tipo assim, sobre as profissões das pessoas que vão frequentar o podcast, eu acho muito interessante. Na verdade, é o meu ponto de vista assim, do que eu acho mais interessante. É a gente poder perguntar aquilo que a gente sempre quis perguntar para uma pessoa daquela que exerce aquela profissão. Como, por exemplo, aquela nossa convidada, que inclusive vai sair o vídeo no canal. Espero que todos vocês assistam e gostem. Onde a gente pôde perguntar como que era a relação dela lá, como no local de trabalho dela, interagindo com as pessoas que estavam lá, porque a gente só teve de um lado do lugar, né? Porque eu não quero dar spoiler aqui para ninguém. Mas a gente só teve de um lado. Então, tipo assim, a gente vê o nosso lado, mas não vê da pessoa que tá ali na frente. E é muito legal, tipo, sentar do lado de uma pessoa e perguntar, e aí, como que é? Qual que é o seu lado da história? Sim. Sabe? Só conhecer a história, a vida das pessoas de um jeito, porque, igual eu falei no começo, eu sempre brincava quando a gente estava conversando. Uma das primeiras pessoas que eu quero chamar, eu queria conversar com um coveiro, alguma pessoa que trabalha com... Porque, assim, eu acho que toda pessoa um dia vai precisar do trabalho de um profissional desse. Então, saber como que essa pessoa chegou lá... A gente ainda não conseguiu um coveiro. Então, se você conhece alguém que é uma pessoa desenrolada, boa pra gente conversar, indica pra gente, comenta nesse vídeo, manda nas nossas redes sociais que vai ser de bom proveito. E eu falo, como que a pessoa... Voltando, né? Como que um coveiro, por exemplo, ele chega nessa profissão, como é trabalhar com isso, como é lidar com isso, são coisas que eu sempre passei e perguntei. Seria recomendado sempre. Como que é a recomendação, se um indica para o outro. Mas, então, assim, várias coisas é isso, né? Várias profissões, várias pessoas. E além não só das profissões, pessoas que têm histórias, né? Pessoas que passaram por certos acontecimentos que... seria interessante passar esse conteúdo, outras pessoas conhecerem, ouvir isso, para inúmeras coisas, apenas por assistir, apenas pelo entretenimento, pelo conhecimento, ou para saber se foi uma ideia boa ou não. Os profissionais que estão passando aqui, até agora os convidados que nós chamamos aqui, todos são graduados. Então, se você está pensando naquela profissão, tudo, você pode ver como foi a vida daquele profissional, como foi o estudo, como foi o início na carreira, como está sendo. Até agora nós temos chamados jovens, né, que a maioria deles não tem 10 anos de carreira, mas todos eles passaram para uma universidade, se formaram, trabalham na sua área. Então é legal para as pessoas verem isso. Eu estou pensando, em estudar alguma coisa, eu tenho conteúdo lá no canal dos meninos de uma pessoa que já passou por isso. Sim. E esclarece um pouco, né? Esclarece um pouco. Você tem uma opinião a mais, mas que você pode sentar e ouvir uma história longa. A vantagem de você fazer um conteúdo para a internet, para mim, sempre foi isso. Você tem seu tempo disponível à vontade. A gente pode sentar aqui, a gente tem nosso menor vídeo gravado tem 40 minutos e o maior tem quase 2 horas. E esperamos fazer conversas de tempos maiores. O conteúdo vai dando certo, o entrevistado vai nos auxiliando e a gente vai tendo um bate-papo legal e a conversa vai fluindo. Sim, eu acho que é bem interessante, né, essa ideia das pessoas a serem entrevistadas, porque é igual você falou. Eu acho que, principalmente para as pessoas que querem exercer aquela profissão, é mais do que... lá na internet tá que eu faço isso, isso, isso e aquilo. Só que
todos nós sabemos que na prática é bem diferente. Bem diferente. E aí a gente vai ter histórias e vivências de pessoas que caminharam, que construíram aquilo de pouco em pouco, né? Que eles já viram de tudo, viram histórias inusitadas. Uma coisa que eu não me canso, que até é uma coisa engraçada, que é um dos meus professores, que inclusive planejo um dia chamar, que é super gente boa, e ele conta um pouco da história da vida acadêmica dele, né? E, inclusive, ele conta a história de uma garota que passou sangue de uma pessoa HIV positivo na língua. Tipo, você vê ele contando a história, é uma loucura que ninguém imagina. Mas você imagina uma pessoa pegar e pá, colocar a mão na boca. E, tipo assim, você vê ele contando, é uma coisa que você fala, não, eu não vou passar nunca por isso. Acho, eu vou ser um professor, eu vou sentar lá, vou dar aula, é assim, 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 assado. Tipo assim, sempre tem uma profissão que tem uma história inusitada. Sim, é isso que eu falo, profissões ou a vivência das pessoas, né? Uma pessoa que já está marcada para vir aqui já, ela não é um profissional graduado, mas ele tem uma história assim que a gente sentar aqui, conversar e ouvir, vai ser importante, vai ser de proveito, vai ser até para consciência de muitas pessoas. Então, se eu fosse resumir qual que é o conteúdo do nosso podcast, seria história das pessoas da vida, as pessoas que vivem o dia a dia. Como a gente começou falando no começo, né, a gente não está em uma grande capital, a gente não é conhecido. Os podcasts maiores levam pessoas conhecidas, estão em São Paulo. É um mundo totalmente diferente. A gente nunca teve essa pretensão. A gente tem a pretensão de trazer pessoas que têm história, que fazem o nosso dia a dia acontecer. Então, igual eu falei, um coveiro, eu quero trazer uma pessoa que trabalha com um coletor de lixo, para a gente ver como que a pessoa tá ali. Porque às vezes pode ser uma falta de oportunidade na vida, ou pode ser uma oportunidade muito boa. Então, eu, particularmente, sempre quis saber. Não aquela curiosidade, aquela fofoca, mas é tipo assim, como a pessoa chegou ali. Eu tenho a minha história. E eu acredito que todo mundo tem a sua. E esse é a minha ideia, né? A gente às vezes assiste os canais de podcast grande, de entrevista grande, a gente tem uma visão, mas é uma visão que vai acontecer lá. Aqui a questão é um pouco diferente. Até a gente começou falando aqui sobre a mesa. A gente até fez uma mesa, tem uma mesa ali para ser usada para isso, mas a gente achou que esse conteúdo 1+1 aqui, a cadeira, seria uma coisa mais íntima, uma coisa mais séria, Sim. uma coisa mais realmente para a pessoa contar a vida dela, e a gente está aqui, eu diretamente ouvindo, o João atrás das câmeras também ouvindo, e através dessa câmera, através desse áudio, desses microfones, todas as pessoas estão conhecendo essa história. Sim, sim. E o mais legal é que até você aí, né, vai conseguir interagir com o nosso, indiretamente, né, com o nosso convidado. Mandando lá as perguntinhas. A gente sempre vai estar postando no Instagram lá qual que é a sua pergunta para o nosso profissional de hoje. Vai ser bem interessante, bem legal. Todo mundo sabe ter essa interação e tudo mais, tirar suas dúvidas. Vai ser um conteúdo bem interessante. Vai ser uma coisa legal. Vai ser. Então, a gente até falou das perguntas, né? Então, sempre agora a gente tem os primeiros convidados que a gente vai trazer, que a gente vai estar trazendo. Das perguntas aqui, nós vamos fazendo as perguntas, nós vamos interagindo com as pessoas, e a gente vai começar a trazer alguns convidados e vai começar a anunciar. A partir ali do 5º vídeo, a gente vai anunciar antes que o vídeo vai sair. A gente vai estar postando ali stories no nosso Instagram, no nosso Facebook. Então, você manda a pergunta ali no Instagram, no Face. Quando poucos minutos antes a gente começar a gravar. E quando o vídeo sair, né, inicialmente não vamos começar gravado, não vamos fazer vídeos ao vivo. A tua pergunta vai estar lá, né? A gente vai selecionar boas perguntas, né? Como a gente falou, isso aqui é um programa que a gente quer fazer sério, a gente não quer levar muito, lógico, ser uma conversa descontraída, mas não é uma piada. Então a gente quer
sempre vai ler as perguntas que forem boas no episódio. A gente vai estar postando no Instagram e no Facebook ali na hora antes de começar o episódio. E quando ele for lançado no Facebook, no YouTube completo, nós também vamos avisar e a sua pergunta vai estar lá. Uma coisa legal agora para dizer pro pessoal vamos falar sobre o nome do nosso canal, que foi uma coisa bem elaborada, né? Que foi uma coisa que demorou pra gente pensar. Acho que foi em visão a tudo aqui que a gente hoje tem, de material, de convidados, de estrutura. Acho que o que mais demorou foi o nome. Foi tão difícil Foi mais escolher o difícil. nome como pegar coragem para convidar as pessoas. Até a gente gravou alguns já e a gente vai mandando para as pessoas, né? Porque tem muita gente que quer saber como é um podcast. As pessoas conhecem os grandes, né? Alguns, mas tem gente que não conhece. Sim. Então o nome Tanto diferente, né? um tanto diferente, Vostok. Diferente. E eu vou explicar mais ou menos qual foi a minha intenção. Né? Eu joguei esse nome, a gente concordou. Eu sempre quis fazer algum tipo de conteúdo para internet. Sim. E aí eu sempre assisti um canal que se chamava Meu Mundo, Minha Vida. Bom, a história é grande e tal, não vou entrar em detalhes quanto a isso. E eu fui assistindo e sempre querendo fazer um conteúdo para internet, mas eu via o canal lá, é Daily Vlog, e eu falava, não, é legal, mas não é para mim esse tipo de conteúdo. E, bom, o tempo foi passando, apareceu um canal na internet que chamava Sputniks. Eu acho que alguém já viu já. Tem pessoas, tipo assim, conhecidas nesse canal, mas a maioria das pessoas são anônimas, que eles chamam. E eles começaram a fazer um conteúdo tipo, colocar duas pessoas, um estudante de medicina com um médico para conversar, que é justamente a ideia que a gente está querendo colocar, vivência. Então, o médico poderia falar para a estudante ali qual foi o caminho, porque às vezes ela fica deslumbrada com a profissão, só tem a questão da acadêmica ali envolvida, ela não tem a vivência de um médico, né? E esse canal, assim, abriu a minha mente de uma maneira tão grande. Aí eles tem um vídeo, é um dos que eu mais gosto, muito famoso, que eles colocaram um bancário e um mendigo para conversar. E foi uma lição, duas pessoas, assim, desconhecidas, e foi, assim, um vídeo que estourou, e foi uma lição, assim, tão grande. Eu vi aquele vídeo com mais de uma vez, com olhos, tipo assim, totalmente diferentes. Cada vez tinha um aprendizado novo. E o Sputniks, né, o Sputnik, exatamente, eu não sei se esse é o nome do canal por esse motivo, mas ele foi a primeira nave. Sputnik também é a primeira nave a ir para o espaço. Ele tem a história, né, da Cadela Laika, que foi uma nave russa. E eu sempre gostava muito desse canal e muito do nome do canal. E aí eu pensei, como vai chamar nosso canal? E Vostok, que é o nome do nosso canal, foi a primeira nave a ser tripulada, que foi por um astronauta russo também, chamado Yuri Gagarin, e foi a primeira nave tripulada a ir para o espaço. Eu falei, nossa, tem o canal, tipo assim, que para mim é o canal que eu mais gosto da internet, o canal que eu acho tem um dos melhores conteúdos, e é um nome que tem uma ideia com eles, não sei se foi por esse motivo exatamente que chama o canal deles assim, mas eu gosto muito da história espacial, da corrida espacial, da Guerra Fria, da história em si, e eu achei que seria um nome legal, ponto. Pronto, tipo, primeira nave a ir para o espaço tripulado. Então, todas aqui nós estamos numa viagem espacial. E se a gente for ver, é rumo ao desconhecido, né? Porque a gente não faz a mínima ideia do que esperar daqui para frente. É uma viagem que a gente vai e as coisas vão acontecendo e a gente... Vamos ver o que você achou quando eu te passei esse nome. E passei a ideia. Porque eu passei o nome e falei, a ideia é essa. Sim, tiveram mais. Foram vários nomes. Foram vários. Foram vários nomes. Só que, dentre todos, eu acho que esse que tinha uma história que convinha mais conosco, né? Tipo, querendo ou não, aí é uma missão que a gente está tendo, rumo ao desconhecido. Eu acho que deve ser aquela mesma sensação de e aí, o que vai ser, como vai ser, o que vai virar, será que vai dar certo, será que vai dar errado? Dá uma certa, né, tipo, vamos dizer que se equivalem. E é um nome legal, tipo, que ornava bem, tipo, Vostok Podcast.
uma coisa, eu achei interessante. Foi o nome que eu mais gostei de início. Aí a gente começou ali a criar aquelas logozinhas e tal, e aí eu fui vendo que vai ornando cada vez mais, vai ficando legal. Desde o começo foi para mim, tipo, o que mais me chamou a atenção. Mais interessante, com certeza. Eu também curti bastante quando a gente começou. Bom, então, é isso. A gente, a questão assim de você que está ali por trás das câmeras, assim, qual foram os desafios que você encontrou para a gente começar um podcast de baixo custo? Porque a gente tem um orçamento muito pequeno, né? A gente está tomando certos atalhos, tentando manter um pouco, né? Pelo menos é um início, né? A qualidade não é das melhores, mas acho que a gente está conseguindo entregar alguma coisa boa, inicialmente. Sim, sim. Foi um bom tempo de pesquisa. A gente pesquisou muito. Todo mundo sabe que não é uma coisa barata, não é uma coisa fácil. Não é tranquilo de se fazer. Por quê? A primeira coisa que você tem é a questão de imagem, né? Mas qualquer celular hoje tem uma câmera boa. Beleza, mas o que ninguém sabe você vai transmitir ela para o computador, aí do computador você vai transmitir pro programa que vai fazer, que no nosso caso é o OBS, né? E aí disso ele vai transmitir ao vivo direto para o YouTube. Então, tipo assim, é muito difícil de você manter a qualidade mesmo você tendo um celular bom. Tipo assim, a gente hoje faz a gravação aqui com o iPhone. É muito difícil, né? A qualidade da câmera que a gente consegue no computador não é a mesma do celular, obviamente. O do celular consegue ser ali 1000 vezes melhor do que o que sai lá no computador. Então, acho que meu primeiro desafio foi esse. Filmagem. Fomos lá, mexi, procurei aqui, procurei ali. Graças a Deus, hoje a gente tem internet, né? Eu não entendia nada. Nunca nem procurei. Eu não tiro nem foto. Então, eu não sabia nada sobre câmera. Fui pesquisando, achei algumas coisas. Até conseguimos chegar numa imagem mais ou menos. Aí fomos para o áudio. Teve que ter um investimento um pouco maior no áudio, mas, né, a gente conseguiu ali uma qualidade bem próxima aos podcasts um pouco maior, né? Graças a Deus aí, tipo, é uma coisa que investe muito dinheiro, sim. Só que possível de se fazer, né? Iluminação, pesquisei também muito sobre, mas eu acho que aí já acho que é uma coisa um pouco mais fácil de lidar. Lógico que tem posicionamentos e tudo mais, só que, né, são luzes. Então, tipo... Não, tem uma certa... Às vezes a gente coloca uma iluminação um pouco direta, então assim, a gente aqui... Eu vou explicar mais ou menos para as pessoas que estão vendo. A gente tem dois bastões de LED de iluminação. Eles não são virados direto para nós. Eles batem... A gente usa a parede como um batedor. Uma parede branca, né? Então, eles iluminam a parede e voltam para nós. Então, ele consegue fazer um certo recorte, mas continua a sombra na lateral. E a gente tem uma coloridinha aqui no chão, só para dar uma diferença. E a gente acha que a gente chegou dentro das nossas condições, numa opção bacana. Às vezes, você pega uma câmera de um celular igual de um iPhone, aí o que a gente tem não é um bom. Você vai filmar só com ele, fica uma imagem perfeita. Só que para fazer tudo isso funcionar em conjunto, que é o complicado, que você sofre um pouco, aí que tem um valor considerável. Então, questão do computador, né? A gente sofre com o computador, a gente trabalha com um notebook que é legal de configuração, é um i7, tem placa de vídeo dedicada, tem tudo, mas mesmo assim você encontra alguma dificuldade. Então, assim, é uma coisa chata meio chatinha de se trabalhar. Mas a gente tá aí. Mas é possível. Mas não é impossível. O áudio, a gente conseguiu chegar em alguma coisa assim
dentre os nossos também os valores que agradou muito a gente, né? Sim, Tá legal, você consegue tá conseguindo um áudio bacana. E é isso, a gente tem muito o que fazer ainda. Essa semana tá chegando mais coisas. Nos próximos gravações vai ter novidade, né? mais novidades por trás das câmeras, como a gente falou no começo, mas vai ter. Então os próximos convidados vão dispor de mais recursos, né? Mas é isso aí. Eu acho que uma coisa que fez muita diferença pra gente foi o áudio. Não sei, mas se alguém aí que estiver assistindo a gente tiver vontade de fazer um podcast, pense muito no áudio. A gente tem aqui uma mesa de som e uma placa de áudio da Behringer, que se você tiver o áudio, você pode filmar com o seu celular e depois juntar os dois no Sony Vegas. E no podcast, o que vale é o áudio. Você tem que ter aquele áudio que parece um SMR, aquilo que é tranquilo, é gostosinho de você ouvir, porque é uma gravação de bastante tempo. Então, a pessoa precisa sentir um pouco mais tranquilo, não pode ser alguma coisa irritante. Sim. O podcast, inicialmente, ele era um programa de áudio, só de áudio. Tinha muito lá fora. Né? Tinha muito fora, né? O programa... Aí teve uma pessoa nos Estados Unidos, Joe Rogan, o pessoal do Flow fala muito, que ele que começou a gravar um vídeo e disponibilizar esse conteúdo. E aí se popularizou mais ainda, aí veio pro Brasil, já existiam canais, tem muita gente que acha que o Flow começou, mas não. Já existiam pessoas que faziam podcast, né? Até a minha inspiração de canal é o Sputniks, como eu falei, e de podcast é o podcast A Deriva, que ele faz parte do Estúdio Flow, mas é um podcast um pouco menor. Sim. Pode ver que ali naquele canal o pessoal faz um pouco... Tem uns convidados um pouco diferentes, não é mais só assim, os famosão da internet. São pessoas um pouco mais... Assim, que tem um diferencial, uma profissão, uma história bacana, que é a nossa intenção. Né? Então, assim, inicialmente ele foi um conteúdo de áudio, o podcast, depois que ele foi transformado em vídeo. E eu acredito, sinceramente, que no futuro o áudio do podcast vai voltar a bombar mais do que o vídeo. Então, assim, a gente vai começar a fazer ele com vídeo, vamos sempre continuar fazendo com vídeo, mas no futuro a gente quer separar o vídeo do áudio e começar a disponibilizar nas plataformas como Deezer, como Spotify. O Deezer eu até dei uma pesquisada como a gente coloca isso lá, mas nas outras plataformas de áudio também. Então, você está pensando em fazer um podcast, o áudio eu acho que é uma das coisas mais importantes. O vídeo bonito, ele vai chamar a atenção das pessoas que estão assistindo, sim, né? Mas eu acho assim, para a pessoa ver horas de conteúdo, eu acho que ela tem que ter um áudio de qualidade. O nosso não é top, mas eu acho que dentro das condições que nós temos, nós fizemos alguma coisa legal. Sim, é o famoso baixo custo, né? Sim. Baixo custo. Até, inclusive, eu acho que, tipo assim, quando a gente vai fazer alguma coisa, sempre quando a gente pensa, né, em fazer alguma coisa, principalmente para a internet, a gente pensa em algo muito visual. Como, por exemplo, eu acho que um estúdio bonito. Acho que todo mundo que faz um podcast quer um estúdio bonito e tal. Só que isso não é uma coisa que requer mais da sua atenção. Como, por exemplo, o nosso microfone não é um daqueles de podcast penduradinho em cima da mesa, bonitinho. Mas não era uma coisa a ser... a nossa coisa... Isso nunca foi, assim, nosso objetivo, né? Igual eu falei, quando a gente pensou a questão da mesa, a gente fez a mesa, a gente tem a mesa para colocar aqui no meio, que foi pensada para isso, só faltou a gente furar pra gente passar os cabos e tal. Uhum. Aí eu falei, não, eu vi o conteúdo da Deriva e falei, João, eu quero esse 1+1, cortina preta no fundo, não quero nada colorido, para assim, pro fundo ser uma coisa neutra. Sim. Aí a gente só colocou aqui uma mesinha de centro aqui, bem simples, porque a gente tá conversando há muito tempo, né? Fica ruim você sair para beber água, não tem nem como. Para colocar alguma coisa em cima, alguma coisa fácil aqui. É aquele famoso, menos é mais. Então a intenção aqui é a conversa, a gente tirar um pouco os elementos
de fora. Até aqui no fundo a gente vai colocar algumas decorações. Por estar aqui no lugar, algumas coisas que a gente tem que colocar na parede. Aqui atrás de mim tem alguns instrumentos. Mas no vídeo, a intenção é aparecer só isso. A gente ter o fundo preto e as pessoas conversando. Inclusive, se você quer conhecer o nosso estúdio, segue a gente no Instagram. Lá a gente posta várias fotos, onde você pode conhecer um pouco mais aqui dos bastidores, né? Do Vostok Podcast, onde você vai ver muito conteúdo legal, você vai ver os cortes, inclusive lá, viu? Você vai ter uma prévia sobre as nossas entrevistas, sobre as nossas conversas, você vai conseguir ver tudo que a gente usa aqui, caso você também queira, né, fazer o seu podcast. Né? É isso aí. Então, o principal de um podcast é o que? É o convidado. A gente tem várias ideias para convidado, já temos alguns marcados com data certa, temos alguns Sim. marcados, mas ainda não temos data, não está combinado, mas não tem data nem horário fechado. Temos algum interessante. Qual que é a tua expectativa, João, para os próximos convidados? Tem alguém que você queria encontrar uma pessoa assim para a gente entrevistar? Sim, eu como espectador, como pessoa que assiste, cara, tem muita gente interessante que eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver pessoas que trabalharam na área da saúde durante a pandemia. Isso aí é uma coisa que... O que essas pessoas viram, assim, eu acho que não está escrito, acho que eles têm muito a falar. Que pessoal que trabalhou na vacinação, são, assim, pessoas que, cara, acho que tem muito a falar, muita coisa. Pessoas que trabalham em frigorífico, acho interessante entrevistar essas pessoas, porque é legal você ouvir a história por trás de... O que trabalhou, né? A ver a história do por trás do produto. Isso também é uma coisa interessante. Tipo, você vê ali como que aquilo chega até ali, né? Como que acontece lá atrás. Coisa que ninguém quer ver, ninguém quer mostrar, na verdade, né? Eu, na verdade, até um dos convidados que vai vir aqui, que tá marcado, mas ainda sem data marcada, já combinou, já tá certo, a gente só tá alinhando horário. A gente tem alguns horários que a gente grava, né? As pessoas também têm seus afazeres. É... Falei, a gente quer trazer a experiência das pessoas, mas assim, sem explanar muita coisa, né? Até porque Sim. todo mundo tem, vamos dizer assim, coisa que não pode deixar muito. Não é deixar claro, não é esconder nada de ninguém, mas tem coisas assim que meia palavra basta. Então, a gente quer trazer bastante Exatamente. alguns tipos de pessoas assim, que têm histórias, esse tipo de coisa. Eu conheço algumas pessoas que trabalham nesse tipo de produção de alimentos, que a gente quer chamar, a gente quer trazer, tanto profissionais que trabalhavam diretamente como indiretamente com as áreas. Sim. Então, É vão isso que vir eu falo. pessoas assim. Eu quero trazer pessoa que tem história. Tem história que foi bacana sobre Outras trabalhos. pessoas que eu acho interessante a gente trazer, inclusive eu acho que pode ser uma das mais interessantes, são pessoas que trabalham em trabalhos noturnos, como por exemplo, bares, restaurantes que funcionam à noite. Eu acho que são coisas muito interessantes. Como a gente já teve uma pequena, né, experiência com isso aí, e a gente viu que é uma loucura atrás da outra, é muita coisa que acontece que você tem muita história para contar. Então, pessoas que trabalham aí tipo em barzinho, um restaurante de noite, olha, Os uma coisa trabalhadores interessante. noturnos também, né? Não são a maioria da população, né? A maioria trabalha no horário comercial. É... Tem como cortar? Tem, não vai ficar Cortar um legal. pedaço. Ô, Rafaela, abaixa um pouco. Rafael! Vamos continuar. Então, pessoas que trabalham, né, à noite, pessoas que
vigilantes, esse tipo de coisa. Então, assim, essas pessoas, acho que seriam legal. Então, a gente vai procurar, se você tiver indicação de alguém, pode mandar nossas redes sociais como mensagem, comentário. Até indicar, a gente postou esses dias, né? Tivemos algumas indicações, postamos nos stories, né? Do Insta. Sim. Tivemos algumas indicações e vamos tentar atender. A gente está começando, a gente agora disponibilizando o canal, as pessoas vão começar a conhecer o que é, como funciona, Sim. e vai ser mais fácil, né? Da gente ter um sim ou não das pessoas mais fácil. Tem muita gente, pessoa que não conhece o que é o conteúdo, né? Então, pessoas que trabalham com... Eu acho até que é interessante essa questão da interação do Instagram, porque as pessoas podem recomendar, né? Sim, Inclusive, você falou que algumas pessoas responderam nossos stories, e isso é legal, né? Porque dá uma ideia pra gente do que as pessoas querem ver, e você pode até indicar a pessoa, né? sim, nós tivemos uma indicação, tivemos algumas recomendações, de ela tivemos uma recomendação que foi no passado do WhatsApp, foi passado tudo para nós. Aham. E agora nós temos algumas gravações na próxima semana, agora no feriado. Depois dessa, a gente vai soltar um pouco de conteúdo. Aí a gente vai até um pouco sentir mais à vontade até de chamar outras pessoas, né? Sim. Já tem o conteúdo disponibilizado. E você que mandou essa recomendação, que você mandou o WhatsApp para nós, o print lá, você sabe quem você é. E nós vamos tentar atender a sua solicitação. E você que tem solicitação, indicação, recomendação, manda para nós. Segue a gente lá no Instagram, a gente sempre vai estar abrindo uma caixinha para poder interagir com o pessoal, né? A gente vai tentar postar bastante coisa, bastante ter uma interação aí com vocês porque a gente quer trazer um conteúdo legal para todo mundo. Então, é muito bom ver, né, o que as pessoas querem realmente ver aqui sentada, a pessoa que, né, que quer estar aqui. Sim. Então, hoje é dia 29/10. Eu Isso. acredito que aí a partir do dia... Novembro aí já estamos eu acredito que a partir do dia 3 a gente vai começar a disponibilizar esse conteúdo. Sim. A gente não vai marcar a data exata, mas acreditamos que aqui no começo de novembro já começa a sair conteúdo para todos vocês. E junto com isso também vamos alimentar nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Conteúdo completo sempre vai ser no YouTube, mas os cortes vão estar nas redes sociais. E vamos, conforme nós formos aumentando as nossas redes sociais, queremos, igual eu falei, passar pro Deezer, ter um TikTok aqui do programa, e a gente vai divulgando isso. Não sei TikTok, eu não sei não. Não, o TikTok é ótimo, o TikTok para crescer. Mas é isso aí, pessoal. A gente pede que segue a gente lá nas redes sociais, se inscreva no canal, tenta curtir aí para ajudar o nosso conteúdo, indica para os seus amigos. Provavelmente vai ter muita coisa que interessa, né? Interessante. Às vezes é uma pequena dúvida. Eu acho que principalmente para o pessoal aí que está saindo do ensino médio, ver essa questão de profissão, né? Pelo menos eu vejo para mim. Quando eu saí do ensino médio, se eu tivesse assim assistido, né, ouvido uma pessoa falar sobre como exercer a profissão, acho que teria mudado completamente na minha escolha de carreira, né? Sim, é o que eu digo. Então Eu acho já que falei isso em alguns episódios. as pessoas assim nessa idade aí que tá saindo do ensino médio, 17, 18 anos aí, eu recomendo para você, viu? Para você assistir, para você ver, saber um pouco mais da história das pessoas, e porque você talvez vai passar por isso. É uma coisa que é fato. Quando eu entrei na minha profissão, eu ouvi algumas pessoas falando assim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, você vai ver, sempre aconteceu, uma hora ou outra vai acontecer. E aí no dia que aconteceu, eu fiquei, caramba. Todas as partes são etapas da vida, né? Sim. E cada uma, às vezes, você não está preparado. Você ouvir uma pessoa que passou por isso, às vezes pode te prevenir ou não também. Porque cada um tem que viver a sua história. Mas eu acho que sempre conteúdo, sempre você
ouvir de outras pessoas é interessante. Eu sempre gosto. Hoje eu sou engenheiro civil de formação, mas me considero um vendedor. Sempre estou na rua conversando com pessoas e a gente ouve pessoas, ouve histórias de todas as classes sociais, de todos os gêneros, de todas as idades, e é muito bom isso. Eu acho que é um excelente conteúdo para a vida de todo mundo. Então, a gente está procurando alguns convidados. Você que tem alguém para indicar, manda para a gente aí. É isso aí, não deixe de seguir também a gente lá nas redes sociais, nos vídeos, no YouTube, para você vai lá, assiste, né? Curte, segue, sininho para recomendação. Recomenda. Os cortes você pode compartilhar no WhatsApp com o seu amigo, com o seu tio, no grupo da família. A gente vai colocar uns cortes pequenininhos lá, a gente vai mandar e é isso aí. É tão simples compartilhar, né? Um vídeo, você só joga lá, pá. Igual aquela mensagem de bom dia que sua avó sempre manda para você, faz igual. Manda para ela um vídeo nosso e fala assim, bom dia, e taca para ela. Ela vai gostar do vídeo. Vai gostar. Então. É isso aí. Então, acho que é isso para terminar. Vocês continuem acompanhando nosso canal, que vai vir muito conteúdo bom por aí. Sim. E, de novo, segue a gente no canal, segue o nosso Instagram, Facebook, que é... Facebook, Vostok Podcast, Instagram, Vostok Podcast e YouTube, www.youtube.com/Vostok Podcast. Os links estão ali no Instagram e no Facebook e segue a gente lá. Por enquanto são essas, mas a gente vai ter mais lugares que você vai nos encontrar e a gente vai divulgando nas mesmas redes divulgadas agora. Inclusive, o mais importante, eu julgo, nosso patrocinador. Brasmassa Revestimentos. Segue eles também lá no Instagram, Brasmassa Revestimentos. Muita coisa interessante e curiosa lá. Segue lá eles, que eles ajudaram isso aqui a acontecer, viu? É isso aí. Muito obrigado, João. E é isso aí. Vamos para frente agora. É isso aí. Valeu. Obrigado, pessoal. Boa noite e até a próxima. Até o próximo com o Vostok Podcast aqui comigo, Antônio, seu anfitrião, e o João nas próximas vezes vai estar atrás das câmeras. Sempre por trás das câmeras, mas de vez em quando ele aparece aqui. Pode ficar tranquilo que a gente vai estar sempre interagindo aí com vocês, viu? Tá ótimo, então. Valeu, pessoal. Muito obrigado e boa noite. Até.